Fala, povo, aqui é o professor Pedro Cola e nós vamos trabalhar esse ano com a disciplina Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. Essa semana de atendimento, então eu gravei essa aula para vocês poderem assistir ao longo da semana. A nossa disciplina tem duas grandes pernas, vamos dizer assim, né? A parte de Mecânica Técnica e a parte de Resistência dos Materiais. A gente vai ver uma parte dessa disciplina no primeiro semestre e outra parte no segundo, mas elas são complementares. Tá? Eu só estudo resistência dos materiais depois de estudar mecânica técnica. Na mecânica técnica, a gente está apoiado na física, parte de estática, né? É uma aplicação das leis de Newton. Na parte de resistência dos materiais, a gente está apoiado em materiais de função mecânica e ensaios mecânicos. Só que a gente vai precisar só da primeira parte, ensaios destrutivos, que vocês devem estar começando a ver agora. A soma dessas duas vertentes vai dar a nossa disciplina no final do ano. Separei alguns conceitos que a gente vai precisar nesse início de conversa. São conceitos que vocês já viram, né? É sempre uma revisão, mas é bacana estar revendo essas ideias e vocês terem um quadro assim, para consultar isso quando precisar. Partícula, né? Eu considero uma partícula quando eu tenho algo com massa, mas que as dimensões são desprezíveis. Quando eu tenho uma combinação dessas partículas, isso eu vou chamar de corpo rígido. Quando eu parto do pressuposto que eu não vou ter deformações definitivas nesse corpo. Por isso que coloco, né, essa distância fixa entre cada uma dessas partículas. Eu posso ter uma carga concentrada representada por um vetor, por uma única seta, né, como a gente costuma dizer, quando ela está aplicada num único ponto. Quando ela está distribuída ao longo de uma linha, um exemplo clássico disso, uma parede, por exemplo, eu chamo isso de carga distribuída. Peso, né? A força que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Então, aqui no nosso caso, a força entre a Terra e uma partícula qualquer. Ainda nessa seara, a gente vai falar do comprimento, que é uma grandeza física que expressa a distância entre dois pontos. No Sistema Internacional de Unidade, que vocês já estudaram também, essa unidade é em metro. Tempo, sucessão de eventos em segundo. Massa, em quilograma. Lembrando, né, que a unidade mesmo é grama. Né? Quilograma é um múltiplo, mas no sistema internacional a massa é dada em quilograma. A força vai ser uma grandeza capaz de tirar qualquer corpo, né, qualquer partícula da inércia. No sistema internacional, a força é dada em newtons. Então aqui eu fiz um quadro com diversas unidades e os símbolos que elas vão ter no sistema internacional. Tá? Então algumas coisas que são bem diretas, a gente já conhece. Chamam a atenção para, né, no caso da massa, o quilograma é com K minúsculo, justamente para diferenciar do K maiúsculo do Kelvin, que é uma unidade de temperatura. Também o ângulo plano, ele é dado em radianos, não em graus. E ele é adimensional porque ele nasce, né, do metro por metro. Força dada em newtons, aqui eu só coloquei o desdobramento da unidade, né? Vocês vão lembrar lá que a força dentro do ambiente da física é massa vezes aceleração. A massa dada em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aqui uma unidade muito importante para a gente vai ser tensão. Tá? Essa aqui é uma tensão mecânica. Ela guarda a mesma ideia da pressão, força por área. A unidade é Pascal, que é Newton por metro quadrado. Newton, unidade de força, metro quadrado, unidade de área. E aqui só o desdobramento dessa unidade. Energia dada em Joule, Joule é Newton vezes metro. Uma grandeza que a gente vai usar muito vai ser momento da força. Momento da força também é Newton vezes metro. Só que momento é uma grandeza vetorial. Então, para fazer a diferenciação no sistema internacional, eu vou falar que energia é dada em Joule e momento da força dada em Newton vezes metro. Potência dada em watts, o watts é Joule por segundo. Frequência ou rotações por segundo, né? Ou simplesmente ciclo por segundo. No sistema internacional é dado em Hertz.
Aqui eu coloquei para vocês o sistema decimal. É um quadro para consulta, obviamente. Só para destacar isso, uma coisa são as unidades de medida, outra coisa são o sistema decimal. Então, por exemplo, quando eu falo quilo, quilo é 1000 de qualquer coisa. Quilômetro, o quilômetro, quilograma, né? O quilo significa 10 elevado ao cubo, ou 1000, de qualquer unidade. Outras unidades que a gente vai acabar usando bastante, o milli, né, que é o submúltiplo, é justamente o oposto do quilo, né? Milímetro, mililitro, né, é 10 a menos 3, ou 1 milésimo de qualquer coisa. A gente vai usar muito mega, que é 10 a 6, megapascal, por exemplo. Gigapascal também a gente vai usar bastante, gigawatts. O tera é muito usado na parte de informática, né? O terabytes, a unidade é bytes. Dos submúltiplos a gente também usa muito micro, que é 10 a menos 6, ou nano, né? Toda a nanociência que é tão falada hoje, são proporções de 10 a menos 9. E aqui só a curiosidade dos anos em que esses múltiplos e submúltiplos foram criados. A gente vai usar muito, nesse primeiro momento, lei de seno e lei de cosseno. Tá? Então, só para revisar um pouquinho o que é isso, né? Na lei dos cossenos nasce de um triângulo qualquer, onde eu vou ter lado A, B e C, e os ângulos alfa, beta e gama. Se eu pegar esse triângulo e dividir em dois triângulos retângulos, eu vou inserir aqui o ponto D, formando aqui 90 graus, vai surgir aqui o lado M e a altura H. O outro triângulo que vai sobrar vai ter em comum, né, esse lado H e o lado N mais M, a soma dos dois vai dar o lado B. Esses dois triângulos, né, se eu fizer aqui o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, faço isso para o triângulo maior e para o triângulo menor, pego aqui a equação do menor triângulo e eu vou tentar transformar essa equação toda em função de A, B, C, os três lados do triângulo original, e os ângulos. Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho que A2 é igual a H2 mais M2, o H2 está aqui. Eu posso escrever ele também dessa maneira, H2C2 menos M2. Já o M vai ser B menos M. A gente já tinha visto que o B é a soma de M mais N. Então, se eu vou substituir isso ali na equação original, vou fazer o desdobramento da equação, vou perceber que eu tenho menos m ao quadrado mais m ao quadrado. Então, ele vai sumir. E aqui eu tenho uma equação com A, C e B, que é o que eu queria. O B está sendo repetido aqui, mas tem um m para não permitir meu intuito. Aí, quando eu olho para esse triângulo maior aqui, eu vejo que eu consigo uma relação entre M e C, que é um dos lados do triângulo grande. Que ele vai ser o quê? M é igual a C vezes o cosseno do ângulo alfa. Se eu substituo ali na equação original, eu vou ter a lei dos cossenos. Ok? Isso serve para qualquer soma vetorial. Resumindo a história, né, da lei dos cossenos, por analogia, eu vou poder falar que b ao quadrado e c ao quadrado vai ser a soma quadrática, né, menos esse produto com o cosseno dos ângulos opostos. Então, por exemplo, né, se eu pegar aqui o lado A, ele vai ser c ao quadrado mais b ao quadrado menos duas vezes os dois lados que eu estou olhando, né, esse aqui é b e c, vai aparecer aqui b e c, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Se eu olhar aqui B2, a mesma coisa, né? B ao quadrado, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto, que é beta. Para fechar o nosso papo, a lei dos senos, eu tenho um triângulo qualquer também, ela vai nascer de um teorema,
Então, eu só tenho o quê? Se eu pegar um lado desse triângulo, dividir pelo seno do ângulo oposto, eu vou ter sempre uma constante. Então, A dividido pelo seno de alfa vai ser igual a B dividido pelo seno de beta. Tá? E C dividido pelo seno de gama. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Só queria fazer essa revisão para a gente poder começar a trabalhar. Valeu!